Eu estou estourando do Espírito Santo. O Senhor se faz presente nesse momento. Glória a Deus, Jesus. Santo, santo é seu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade de trazer a palavra aos irmãos. Agradeço a todos os irmãos aqui da ICEA de Caldas. Agradeço a todos os irmãos da ICEA de Anápolis que recebeu o meu convite, que aceitou o meu convite, que abraçou. Nós da ICEA de Anápolis, lá tem 4 congregações. Nós fazemos da parte da sede. Nós temos mais uma congregação na cidade de Assunção de Goiás. Estamos aqui em nome do nosso pastor presidente, pastor Hélio de Almeida, agradecendo ele também por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui hoje e trazendo um pouco da palavra do Senhor para os irmãos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 a seguir. Amém, irmãos? A palavra, irmãos, nos diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem ou comerem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, esses ficarão curados. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, obrigado, meu Pai, por estar aqui na tua casa falando da tua palavra. Oh, Pai amado, meu Deus, fazer instrumento da tua Estou aqui, Jesus, estou aqui, Senhor. Aqui me faz presente também para falar em teu nome. Aqui me faz presente para pregar o teu Evangelho, Jesus. Essa palavra que o Senhor me deu alguns dias atrás, meu Pai, falou tanto comigo, falou tanto ao meu coração. E eu estou aqui para transmitir, Senhor, transmitir a tua palavra aos irmãos. Amém, irmãos? Irmãos, eu pedi um tema para Deus, quando o pastor me deu a oportunidade de estar aqui. Eu falei: Jesus, o que eu vou falar para os irmãos? Irmãos, eu sou novo congregado, eu tenho apenas 4 anos que eu me converti. Hoje eu sou diácono. Não sou pregador, tá, irmãos? Não sou pregador, mas eu sei que o meu ministério está apenas começando. Eu agradeço a Deus por eu ser diácono, muito, mas isso não é o que eu quero na minha vida. Eu quero mais, eu almejo mais. Eu almejo, como Ele me deu essa palavra, ser um pregador da palavra de Deus para o nosso povo, para todas as pessoas que necessitam. E eu estou aqui para isso, irmãos. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei com Ele e disse: ó Senhor, eu estou aqui para somar contigo. Sabe, pastor? Ele chegou para mim e falou assim: você não está aqui para somar. Eu fiquei assim, cabisbaixo, pensando. Falei assim: mas Senhor, eu estava até trabalhando, conversando com Deus e me perguntando: mas por que eu não estou aqui para somar com o Senhor? Ele me deixou com essa dúvida. E eu falei assim: estranho, por que Ele falou isso? Porque eu não estou aqui para somar. E logo, irmãos, Ele tocou em meu coração e disse assim: você não está aqui para somar, você está para multiplicar.
Porque um filho meu não soma, um filho meu ele multiplica. Então você não está aqui para somar nada, você está aqui para multiplicar. Vai e multiplique. Então, irmãos, nós devemos multiplicar. Nós devemos ser multiplicadores da palavra de Cristo. Nós não devemos somar. E Cristo está certo. Eu fiquei na dúvida, porque sempre a gente fala, né? A gente está no serviço novo, eu vim aqui para somar. Mas na verdade nós temos que multiplicar. Nós temos um pastor novo lá na igreja, novo entre aspas, ele está voltando com a gente agora, pastor Mauro. E eu estive com ele na quarta-feira, achei até, eu falei assim, Deus é tremendo. E ele chegou para mim e falou assim, irmão, você sabe, né? Que nós não estamos aqui para somar, nós estamos aqui para multiplicar. O pastor olhei para a cara dele e falou assim, hã? Como que Deus fala com a gente, né? Através do pastor. Ele só chegou para mim e falou assim, ó, você sabe, né? Que nós não estamos aqui para somar, nós estamos aqui para multiplicar. E eu olhei para a cara dele e ele falou assim, você entendeu o recado, né? Eu falei assim, pastor. Entendi, compreendido. Então, irmãos, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele estava instruindo seus discípulos a levarem a mensagem da salvação a todas as nações. Quando Jesus falava, ide, vocês acham que ele está mandando você ir em algum lugar? Ir procurar alguém? Procurar uma casa, uma pessoa, uma igreja? Irmãos, eles não, aqui na palavra, eles falam ide, mas eles não estão mandando você ir não. Ele está te ordenando, ele está te dando obrigação, ele está mandando em você, irmãos. Não é apenas ir. Aqui ele quer dizer, você vá e faça em meu nome. Esse comando transgrede barreiras culturais, linguísticas e geográficas, enfatizando que o evangelho é para todos, sem exceção. Sem exceção, irmãos. O evangelho não é só para crente, não. É para todos os cristãos, não cristãos. É para o branco, é para o preto, é para o pardo, é para o indígena, é para o pobre, é para o rico, é para a mulher, é para o homem, é para a criança, é para o bebê, é para todos, irmãos. Não devemos fazer acepção de pessoas e de ninguém. Não devemos fazer exceção de religiões e de nenhuma outra crença. Devemos ir e fazer o que Jesus mandou. Ide e pregue o Evangelho. O Evangelho é a mensagem mais importante que qualquer pessoa pode ouvir. É a mensagem de Deus, que Deus ama a humanidade e enviou seu Filho Jesus para salvar aqueles que nele creem. Mas essa mensagem não é apenas para um grupo selecionado de pessoas, é para todos. Isso significa que o objetivo não é apenas compartilhar a mensagem, mas também ajudar as pessoas a crerem na fé, ensinando-as a obedecer tudo o que ele ordenou. A missão de pregar o Evangelho é um compromisso com o crescimento espiritual e o desenvolvimento de uma comunidade de fé global. O Evangelho de Marcos, nessa palavra, ele nos ensina a importância da evangelização global. Jesus, após a sua ressurreição, deu essa instrução aos seus discípulos, reforçando a necessidade de alcançar todos os cantos da terra com a boa nova. Esse versículo destaca a universalidade do Evangelho e a responsabilidade de cada cristão de participar dessa missão. Além disso, esse versículo nos lembra que a pregação do Evangelho deve ser acompanhada de sinais e maravilhas que confirmam a mensagem. Então, irmãos, não é só ir e pregar o Evangelho. Você tem que pregar a verdadeira palavra de Deus. Hoje, temos muitas pessoas que dizem que pregam o Evangelho, mas não pregam a palavra. Hoje, muitos pregam o Evangelho para carro, para conquista de carro, conquista de casa, conquista de uma boa família,
conquista de um bom emprego, boa remuneração, de uma boa conta bancária, de uma boa vida financeira. Claro, irmãos, todos nós almejamos isso, né? Isso corre na nossa veia, nós necessitamos disso, mas a palavra não é isso. A palavra é que devemos pregar o que Deus nos ensinou, pregar o que está na Bíblia. Devemos seguir a Jesus. Essas coisas são consequências a serem adquiridas durante a nossa vida. Não adianta você querer levar uma vida toda errada, uma vida toda desviada, uma vida que dentro da igreja você é uma pessoa, partindo daquela porta para lá você é outra pessoa, que você vai ter prosperidade, que não. Não adianta, irmãos. O pastor pode vir aqui, você pode chegar para ele, pedir oração, mas se você não fazer a sua parte, irmãos, nada vai acontecer. O que você está fazendo da porta para fora? Você está seguindo a palavra? Você está seguindo os ensinamentos? Você está seguindo o Evangelho? Você está chegando ao irmão e falando para ele: irmão, Jesus te ama. Você está evangelizando, irmãos. Uma simples palavra: irmão, Jesus te ama. Você já está evangelizando ele. Já está evangelizando. Então, irmãos, devemos ser perseverantes na palavra. Devemos ser firmes. Devemos ser confiantes. Porque hoje em dia a palavra, infelizmente, o que eu vou dizer aqui é muito ruim. Hoje em dia nossa palavra está sumindo. Nossa pregação deve ser cheia de fé e acompanhada de uma vida que testemunha a realidade do Evangelho. Não adianta, irmãos, eu subir aqui em cima, mostrar uma pessoa e lá fora ser outra totalmente diferente. Meu pastor não vê tudo, não. O pastor, né, pastor? O senhor não dá conta de ver tudo, né, pastor? Mas Deus vê, gente. Não esconde nada de Deus, não. Deus está vendo tudo. Deus sabe o ontem, sabe o hoje, sabe o amanhã. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado. Hoje em dia, tem muitas igrejas, irmãos, que você vê igreja lotada, cheia de gente, que fala, mas ela fala somente o que os irmãos querem ouvir. Somente o que os ouvidos dos irmãos querem aceitar. E a igreja não é isso, irmãos. A igreja está aqui para pregar o Evangelho. Aqui está a palavra de Deus. Aqui, se você for ler a Bíblia inteira, você vai reparar que tem coisas aqui que vai te decepcionar, que vai te deixar triste. Você assim: nossa, mas como que pode isso? Deus não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, irmãos. E muitas igrejas estão pregando o que os irmãos querem. O que os irmãos querem, não é isso, irmãos. A igreja tem que pregar a palavra. Muitas igrejas girando comércio. A igreja não é comércio, irmão. Está na Bíblia. Deus nega o comércio dentro de igreja. Está na palavra. Muitas igrejas levando o mundo para dentro da casa de Deus. Você acha que eles estão satisfeitos com isso? Várias. Irmãos, teve um acontecimento em Anápolis. Uma igreja fez um batismo numa grande praça lá em Anápolis no sábado. Eles montaram cerca de, acho que tinha no mínimo umas 20 piscinas na praça lá. E aqui é tanto de pastor, aqui é tanto de pessoas, tinham mais de 100 pessoas sendo batizados. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Só que, irmãos, não adianta só batizar. Não adianta só descer as águas se você não tem um propósito com Deus. Você desceu as águas, você está liberto, você está salvo, mas você precisa garantir também a sua salvação. O que adianta eu descer as águas, ser salvo, e ir lá para fora fazer tudo errado? Tudo que condiz a palavra de Deus. O que adianta eu não estar congregando na minha igreja? Irmãos, aqui é onde nós recarregamos as nossas energias. Quantas vezes, eu acho que os irmãos aqui também, quantas vezes eu vou para a igreja, eu chego lá arrastado, irmãos. Muitas vezes a gente tem trabalho na quarta,
na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Estou lá, irmãos, arrastado, mas eu estou. E quantas vezes eu cheguei arrastado e saí de lá pulando de alegria, glorificando a Deus. Porque, irmãos, a igreja, ela restabelece as nossas energias. É tão bom a gente estar aqui e receber uma palavra todo dia diferente, uma nova palavra. Os irmãos podem ver que nós estamos repetindo palavras. Cada pastor vem aqui e prega uma palavra. E Deus é tão maravilhoso. Hoje eu estou pregando aqui sobre ir e levar a palavra de Deus no Evangelho. Amanhã tem outro pregador com a mesma palavra, falando totalmente diferente do que eu estou falando aqui, mas com a mesma direção. Então Deus, a Bíblia é maravilhosa. Você quando lê vou falar um livro aqui, que devemos ler todos os dias nas nossas vidas, todos os dias, todos os meses, Provérbios. Provérbios, se você ler ele todo mês, um capítulo por dia, você lê, começando março você leu todo Provérbios. Quando você voltar em abril, você lê Provérbios novamente, você vai ter uma outra interpretação, você vai ter uma outra visão, você vai ver o aprimoramento, você vai ver a palavra, tanto que é grandiosa, ela vai abrir sua mente mais ainda. Então, por isso que nós devemos estudar a palavra dia após dia. Até mesmo, irmão, quando vocês forem falar de Deus, vocês têm que ser muito confiantes, convictos. E se não souber, irmãos, fecha o olho e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus falar por você, que Ele fala por você. Devemos, irmãos, enfatizar a morte e ressurreição de Jesus. O arrependimento dos pecados e a promessa da vida eterna para todos que creem. Essa mensagem simples, mas profunda, é o coração do Evangelho. Cristo, irmãos, morreu da pior forma possível. Cristo foi humilhado. Cristo bateram em Cristo, cuspiram em Cristo. Ele carregando aquela coroa de espinhos, que sofrimento, aquela cruz pesada. Aí foi crucificado. Por quê? Porque naquela época, irmãos, como todos sabem, que quando uma pessoa era crucificada, era a pior das coisas. Era a pior coisa que a pessoa fez, vai ser crucificado. E Cristo foi crucificado. E muitos ali, irmãos, questionavam: mas ali é o Filho de Deus? Cadê o poder desse homem? Cadê o poder de Deus? E ele estava lá, grudado, irmãos, sofrendo. E ali, irmãos, é a prova a todos nós o tanto que o poder de Deus é grande, é magnífico. Jesus morreu, mas ressuscitou. Deus mostrou para todo mundo que tem o poder da ressurreição. Quem está com Deus, irmão, será salvo. Quem está com Deus será salvo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui querem ser salvos. Todos querem ir para a glória. Todos querem estar com Deus. Eu quero muito isso. Hoje eu vivo para isso. Eu enfatizo isso na minha vida. Os discípulos também pregavam sobre o reino de Deus e a necessidade de viver uma vida de obediência e santidade. Eles ensinavam sobre o amor de Deus, a graça disponível a todos e a importância de amar ao próximo. A mensagem do Evangelho não era apenas sobre crenças. Mas também sobre transformação de vida e formação de uma nova comunidade de fé. Irmãos, aqui fala uma coisa muito importante. Eles ensinavam sobre o amor de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós devemos praticar esse amor, que não é fácil, né, irmãos? Olha, Deus mandar a gente amar os nossos inimigos, irmãos, não é fácil.
Deus mandar a gente perdoar, irmãos, não é fácil. Porque para você perdoar, você tem que perdoar de coração mesmo. Tirar aquele rancor do seu peito, da sua alma. E esse hoje é um grande mal da sociedade, se chama perdão. Perdão é muito perigoso, gente. Perigoso que eu falo assim, ele mata, ele acaba com sua alma, ele corrói. Então devemos tirar isso da gente. Não é fácil, mas devemos lutar contra isso, irmãos. O amor, irmãos, às vezes não se sente. Por quê? Porque o amor ele tem que ser demonstrado. O amor ele tem que ser praticado dia após dia. Muitas vezes você precisa falar para a pessoa: eu te amo, mas você estando perto dela, cuidando dela, às vezes as coisas simples que você faz por ela é amor, irmãos. Devemos praticar isso dia após dia. Jesus, ao dar a grande comissão, deixou claro que o ide é uma ordem, não uma sugestão. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, ele diz: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a todas as coisas que os tenho mandado. Este mandado é um chamado à ação contínua, que deve ser obedecido por todos os seguidores de Cristo. Jesus nos lembra que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos, garantindo-nos que não estamos sozinhos nessa missão. Ele nos dá autoridade e poder para cumprir essa tarefa. E seu Espírito Santo nos capacita a testemunhar com coragem e eficácia. O ide de Jesus é um convite para participarmos do seu plano redentor para a humanidade. Refletir sobre o ide de Jesus nos leva a considerar a urgência e a importância de compartilhar o Evangelho. Não é apenas um chamado, mas uma ordem direta de Cristo. Cada cristão é comissionado a ser um embaixador de Cristo, levando sua mensagem de amor e redenção a todas as partes do mundo. As mensagens que esses discípulos foram comissionados a compartilhar, a história de vida, de morte e ressurreição de Cristo, eles foram chamados a transmitir o significado desses eventos e convidar todos aqueles que desejam ouvir a aceitar Jesus em seus corações, para que possam desfrutar dos benefícios de fazer parte da família de Deus. E muitas vezes, irmãos, falar de Deus e de Cristo não é fácil, principalmente quando se é crente. É mais difícil ainda, irmãos, porque as pessoas muitas vezes nos achamos pegajosos, muitas vezes falam assim: só porque pensa que é crente vai ser salvo. Realmente, nem todo crente vai ser salvo, não. Nem todo crente vai ser salvo. Mas os verdadeiros crentes, sim, esses serão salvos. O verdadeiro será. Então, irmãos, muitas pessoas, eu não sei se o irmão já ouviu falar isso. Por exemplo, vamos falar de uma pessoa que rouba, de um ladrão, falar assim: nossa, aquele ladrão virou pastor. Irmãos, o que ele fez na vida dele passada, o que a gente pode fazer? Nada. Nossa vida não é um simples caderno que você vai escrevendo, opa, eu errei. Você vai lá, paga uma borracha. Não, o que você errou, irmão, segue de aprendizado. Você não consegue apagar nada de sua vida, mas você consegue fazer um presente diferente e ter um futuro maravilhoso. Como eu disse, um ladrão pode ser um pastor, sim. Ele pode se converter aos pés de Jesus e se tornar, irmãos, os discípulos de Deus e levar sua palavra para qualquer um. Deus muda a pessoa. Deus muda. Eu falo isso, irmãos. Deus me mudou. Irmãos, eu era uma pessoa que eu fazia chacota de crente nas minhas redes sociais. Tá minha esposa que não deixa eu mentir.
Eu estou indo para 4 anos de relacionamento com a minha esposa. Nós viemos de um relacionamento do Facebook, por incrível que pareça, nós viemos de um relacionamento com a rede social. Quando foi para a gente conhecer, ela chegou para mim e falou assim, foi numa quarta-feira, ela falou assim, amanhã tem culto, vamos para a igreja? Se quiser ir, a gente se conhece lá. Eu falei para ela, vamos. E Deus que eu coloquei meu pé dentro da Iceia, eu nunca mais saí. Estou lá até hoje, irmãos. E eu era uma pessoa que, igual eu falei para os irmãos, eu fazia chacota de crente, brincadeirinha, ficava insistente também, tem só crente que pensa que vai ser salvo. Você vê, né, irmãos? Como Deus transforma as pessoas. Eu era alcoólatra, eu estava já muito desviado. Hoje agradeço minha tia estar aqui presente comigo, ela sabe da vida que eu vivia. Eu sempre muito trabalhador, irmãos, muito. Eu sempre sustentei os meus vícios. Eu nunca mexi com drogas, não mexi com cigarro, mas eu era um alcoólatra. Eu não sabia disso. Por quê? Porque o alcoólatra, ele nunca vai falar que ele é um alcoólatra. Eu era assim, irmãos. Eu falava assim, eu bebia socialmente. Por exemplo, eu bebia socialmente 1 ou 2 latinhas por dia. Sábado e domingo eu bebia 2 caixas de cerveja. Então eu falava assim, não, eu bebo socialmente as feiras, né, durante os dias de feiras, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado eu enfiava o pé na caneca. E eu estava bebendo socialmente. Um dia minha mãe chamou na casa dela e disse, meu filho, eu estou preocupado com você. Eu disse, o que foi, mãe? Uai, quando você estava na cerveja, eu não estava muito preocupado não, mas eu estou vendo suas postagens em redes sociais, e você agora está bebendo pinga, bebendo uísque. Ô meu filho, você está magoando meu coração. E eu falava assim para minha mãe, deixa eu viver. Eu nunca, irmãos, fui de maltratar meus pais. Estou com os meus 47 anos, tá, minha tia não deixa eu mentir. Eu nunca levantei a voz para meu pai nem para minha mãe. Dentro de mim eu já xinguei eles demais, já falei demais, mas nunca maltratei eles. E quando eles falavam isso para mim, por quê? Né? Chegava aquele zunindo no ouvido. Gente, meu pai nem me sustenta, minha mãe nem me sustenta. Eu bebo com o meu dinheiro, ainda, como se diz no palavreado, ainda vem pagar saco para mim, falar da minha vida. E isso, irmãos, ela queria meu bem. Ela não queria ver o filho dela morto com a doença, com a hepatite cirrose, sei lá, com outra coisa. E hoje é tão gratificante, irmãos, minha mãe chegar dentro da igreja, chegar para as irmãs. Eu levo muito minha mãe quando tem culto de senhoras, minha mãe chegar para as irmãs e falar assim, hoje eu estou tão feliz com meu filho dentro da igreja, por meu filho seguir Jesus. Isso é gratificante, irmãos. Eu acho que não tem coisa melhor a gente ouvir isso da nossa família. Isso é muito gratificante. Irmãos, em Romanos, a palavra no capítulo 1 de Romanos, estou quase finalizando, tá, irmãos? No versículo 14 ao 16, se diz assim, pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Isso aqui o nosso apóstolo Paulo, ele diz Roma, mas se quer dizer também em toda a nação. E ele deixa bem claro aqui, irmãos, que ele é um devedor. Nós todos somos devedores, irmãos. Todos devedores. Devedores de praticar a boa obra de Deus. Devedores de levar o Evangelho a todas as pessoas. E aqui ele diz, irmãos, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Agora pense, irmãos, acho que todos aqui sabem da história de Paulo, né? Paulo foi o maior, como é que eu vou dizer assim,
pessoa contra a igreja, né? Tudo ele ia contra a igreja, perseguidor da igreja, melhor dizendo. O que aconteceu? Resumindo, irmãos, o que aconteceu com Paulo? Paulo se curvou aos pés de Cristo. Paulo se redimiu. Paulo abraçou a causa, irmãos, e foi. E ele foi. Irmãos, Paulo se tornou o maior divulgador do Evangelho de Cristo. Paulo, como eu disse aqui, nós devemos ser multiplicadores. Paulo multiplicou seus discípulos, multiplicou. Paulo fez uma obra grandiosa. Quem não conhece a vida de Paulo, por favor, gente, estude, porque Paulo é maravilhoso. Paulo é um exemplo com a vida do crente. E olha que era fácil, irmãos. Hoje é fácil você pregar com pessoa da rua, você parar uma pessoa e falar. Agora imagina na época de Paulo, politeístas, pregava para politeístas, várias religiões, cada uma, como se diz, mais ignorante do que a outra, religiões difíceis, complicadas. A poligamia era enorme, irmãos, era enorme. Ali, você viver na poligamia era normal. Hoje não, graças a Deus que hoje a poligamia é crime. Mas na época de Paulo não, irmãos, era normal. Você ter 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, você viver na prostituição, isso era normal. E era complicado. Paulo sofreu, irmãos. Paulo foi apredejado. Paulo viveu uma vida de missionário, vivendo, pregando para todos, irmãos. E nós devemos fazer isso, porque, irmãos, nosso evangelho está sendo depreciado. Nós não devemos deixar o nosso evangelho sumir, morrer, a palavra de Deus sumir. Hoje, eu vi essa parte que achei tão interessante. Temos um grande veneno da alma, quando ele é alimentado, irmãos, da teologia da prosperidade. Sabe o que é isso, irmãos? Teologia da prosperidade. Você pensar que se você está dentro da igreja, você vai ser rico, você vai ter um bom salário, você vai ter um bom emprego, que Deus vai te dar. Deus vai dar, irmão, você pode ter certeza disso. Eu sou prova viva disso, eu sou. Mas o trabalho tem que ser árduo. Trabalhar para Deus, irmãos, não é fácil, é suado. Não adianta você vir aqui, sentar na cadeira, adorar, receber a palavra e sair para fora e acabou tudo e esperar por Deus, sentar e falar assim: Senhor, é domingo, eu fui na igreja, fiz minha parte, agora o Senhor faz a parte do Senhor. Não é assim não, irmãos. A tarefa é árdua. Não é fácil trabalhar para Deus. Não é, pastor? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Digo mais ainda em vida de pastor. Pastorear tantas ovelhas, pastorear tantas vidas, tantos problemas que chegam até ele tem que resolver. Irmãos, não é fácil. Então devemos tomar cuidado com isso. Deus dá sim, Deus dá riqueza. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Então, irmãos, tudo o que pedires, Deus vai te dar, mas faça a sua parte também. Devemos tomar cuidado, irmãos, com a vitimização. Hoje, muitas pessoas se fazem de vítimas. Ah, que eu... Nossa, o mundo não me quer, o mundo não me ama, tudo está ruim, a pessoa não me quer e a pessoa faz de vítima, tudo para ela está ruim. E isso está tomando conta da sociedade, irmãos. A pessoa se fazer de vítima. E a última, irmãos, é a meritocracia. Essa aqui é igual uma espada. A mesma hora que ela é boa, ela é ruim demais. Eu trabalho com venda, irmãos. E lá em Anápolis eu tomo conta das redes de supermercados da cidade. Eu estou nesse cargo por meritocracia, por mérito de Deus e por mim. Mas há casos de meritocracias que são conseguidas através de apadrinhamentos.
Por exemplo, bolsas escolares. Lá em Anápolis acontece demais. Uma pessoa, filho de juiz, filho de promotor, coronel da polícia, ganhou uma bolsa para medicina. Irmãos, isso não é meritocracia. Isso não é mérito nenhum. Ele não teve mérito nenhum. Então, as pessoas têm que tomar cuidado demais quando se trata de meritocracia. É muito complicado. É muito complicado. Paulo, então, irmãos, ele faz uma recomendação importante sobre a forma de como devemos falar com os não crentes. Ele diz que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Isso significa que nossas palavras devem ser gentis e amorosas, mas também devem ser capazes de chamar a atenção das pessoas e despertar o interesse delas. O sal é um tempero que pode trazer sabor e realçar o gosto da comida, assim como nossas palavras podem trazer vida e alegria aos corações das pessoas. Irmãos, vocês sabiam que o crente é o sal? Os irmãos sabiam disso? Nós somos o sal? E realmente, como Paulo disse, nós devemos tomar cuidado, né, irmãos? Da mesma forma que nós podemos temperar, nós podemos salgar, causar um descontentamento, e nós podemos também deixar sem tempero, também causa um descontentamento. E isso, irmãos, gera um trauma. Eu vou falar um trauma para vocês que foi gerado sobre meu pai. Meu pai é uma pessoa muito católica, e isso ele contou para mim. Meu pai tinha uma raiva de crente grandiosa, tremenda. Eu, aos meus 15 anos de idade, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica perto da minha casa. Todos os sábados eu ia lá no culto de jovens participar. E meu pai falava: não vai. Pai, estou indo, não vai. Um dia ele chegou para mim no canto, e meu pai me repreendia muito, irmãos. Muito. Eu levei uma vida muito complicada com meu pai. Eu fui ter uma vida amorosa com meu pai na minha vida adulta. Meu pai sempre foi uma pessoa muito difícil. Meu pai, quando pegava para bater, ele não tinha temperamento nas mãos, ele pegava para espancar mesmo. Uma vez ele me bateu tanto que eu não conseguia nem tomar banho. Ele marcou minhas costas todinha. Meu pai era uma pessoa terrível. Então, irmãos, igual eu estou falando para os irmãos, e um dia eu indo para a igreja evangélica, no culto de jovens, ele chegou para mim e falou assim: se eu ficar sabendo que você for batizado naquela igreja, eu vou te arrancar o couro. Isso eu tinha 15 anos. Eu nunca mais pisei dentro da igreja evangélica. Aí, irmão, sabe o que aconteceu comigo? Fui muito. Eu fiz primeiro a Eucaristia na igreja católica, eu me cristei na igreja católica, mas não era frequente na igreja católica. No meu primeiro casamento, eu tenho 2 filhos, a mãe dos meus filhos é espírita kardecista. E eu, irmãos, para acompanhar ela, algumas coisas que aconteciam em casa, eu também fui para o espiritismo. Irmãos, eu fiquei 10 anos no espiritismo, frequentando casa espírita, frequentando aquelas coisas terríveis. Irmãos, eu vi coisa de dentro que só na misericórdia de Deus. E olha que tanto que Deus cuida da gente, tanto que Deus guarda. Onde eu estou agora? Para a glória e a honra de Deus. Aleluia! Glória. E voltando nessa história do meu pai, quando eu conheci a Paula, ele chegou para mim e falou assim: ixi, daqui um dia eu estou vendo meu filho ir para a EBD, Escola Bíblica Dominical. Não deu outra. No primeiro domingo estava eu na escola bíblica lá. E ele: eita, meu filho vai virar evangélico. E tá. Aí um dia eu sentei com ele e falei assim: pai, por que o senhor tem tanta raiva de crente desse jeito? Não tem base. A igreja é tão maravilhosa, tão boa. Eu falei assim: sabe por quê? Eu morava do lado de uma igreja evangélica, e um dia eu cheguei para o pastor e falei assim:
por que vocês oram tão alto, gritando desse jeito? Aí ele chegou e falou assim, porque Deus não é surdo. O pastor teve coragem de chegar para ele e falou assim, não é porque se Deus estiver dormindo, a gente acorda ele. Quem disse, irmãos? Um pastor fala isso. Olha, nós somos o sal. Esse pastor foi tão salgado no tempero dele com meu pai, que ele destruiu a vida do meu pai. O que ele pensava sobre crente. E pela misericórdia de Deus, eu consegui levar meu pai para a ceia. Levei, irmãos. Levei ele, levei minha mãe. E hoje eu tenho outra visão sobre a igreja evangélica. Gosta muito de estar ali com a gente. Faz muita questão dos pastores. Gosta muito da palavra. Acompanha a palavra na Bíblia. E isso é muito gratificante, irmãos. Muito gratificante. Porque eu já vejo que eu estou transformando a vida dele a se tornar uma outra pessoa, uma pessoa melhor. Ele tem que melhorar demais. Principalmente, como eu falei para os irmãos, em questão do perdão, irmãos. Eu falo para meu pai, o senhor tem que aceitar Jesus e a perdoar as pessoas. O senhor tem um coração muito rancoroso. Não pode ser assim. Então, irmãos, nós devemos perdoar. E aos poucos eu vou falando a mensagem para ele, eu vou chegando perto dele, e com isso eu estou abrindo o coração, estou abrindo a mente dele. Eu sei que eu vou ganhar meu pai para Jesus, eu vou transformar ele até a partida dele. Eu creio nisso, irmãos. Irmãos, e já partindo para os finalmente, a ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando ele diz toda criatura, irmãos, porque nós somos criação dele. Todos nós somos criações de Deus. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa ruim, mas nós somos criações de Deus. E é um mandato claro e urgente para todos os cristãos. Devemos responder a esse chamado com obediência, fé e determinação, sabendo que Jesus está conosco e nos capacita para cumprir sua missão. Devemos, irmãos, ser referência. Nós, como crentes, nós somos mais vistos do que as outras pessoas. Então, nós devemos ser referência, nós devemos ser mesmo o espelho, a imagem de Deus, e mostrar isso para as pessoas. Que possamos, irmãos, levar a mensagem de salvação a todos os cantos da terra, fazendo discípulos e glorificando o nome de Deus em tudo o que fazemos. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, agradeço a oportunidade da igreja por estar trazendo a palavra. Espero ter tocado o coração dos irmãos com essa palavra. Sou muito grato mesmo, pastor. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Essa igreja tão, como eu disse, tão amorosa. Essa igreja que abraça a gente como se diz, faz parte da ICEA, né, pastor? A ICEA é isso. Ela abraça a gente, ela acolhe a gente. Eu fui muito acolhido na ICEA de Anápolis. A ICEA de Caldas também está de parabéns. Muito obrigado a todos os irmãos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém, irmãos.